Olá! Nessa aula eu vou falar para você sobre alguns detalhes que fazem toda a diferença nas suas placas na hora de você trabalhar com elas, bem como no processo de modelagem dos seus pratos. E a primeira coisa que eu quero te contar é sobre o ponto certo de umidade da massa. Compreender cada estágio de secagem da nossa massa é algo que faz toda a diferença no nosso trabalho. E quando a gente vai abrir uma placa, usar uma massa um pouquinho mais firme do que a gente usaria para modelar no torno ou para fazer um paint pot, por exemplo, vai permitir que, primeiro, a sua argila não fique grudando no rolo ou na lona, o que uma argila mais úmida faria. Isso também vai te dar uma massa que vai ser comprimida com batidas sobre a mesa e com o processo de abertura mesmo de uma forma muito mais eficiente. Claro que também não vamos usar uma massa muito firme, porque nesse caso vai ser inviável de você abrir uma placa sem que ela fique rachando todinha, além de requerer muita força para que a gente consiga abrir essa placa. Não é para sofrer, ok? Tem um ponto ideal para isso e você vai encontrando ele com a prática, não tem outro jeito. Depois que eu abro as minhas placas, eu gosto de deixar que elas descansem um pouquinho antes de eu modelar os pratos, porque eu acho que modelar pratos com as placas um tiquinho mais firmes ajuda principalmente as abas dos pratos a se manterem no lugar, não ficarem caindo ou baixando, precisando de suportes como espumas, papel e afins, para elas ficarem onde eu gostaria que elas estivessem. Aqui também tem um ponto certo, para que quando eu modele essas abas, a minha massa não rache na quina que se forma com a dobra que eu tô fazendo. Enfim, eu sempre deixo as placas, depois de abertas, darem uma respirada. E antes de mais nada, a gente vai dar um acabamento de superfície nela, alisando com uma espátula de silicone ou de metal, como essa aqui. Eu uso também essas espátulas de cozinha que saem a ponta, sabe? Funcionam perfeitamente. Tem também quem use espátulas de materiais diferentes, cartões de crédito, que são materiais rígidos nesse caso, né? Precisa cuidar só com o peso da mão, ok? Para não criar sulcos na placa, deformando a espessura que a gente cuidou tanto para ficar certinha. Esse processo de alisamento serve tanto para retirar a textura do tecido sobre o qual a gente abriu a placa, como também é uma nova forma de compressão da superfície da nossa massa. Além disso, a espátula vai uniformizar a superfície da placa, corrigir pequenas rachaduras como essas aqui, que comumente surgem próximas à borda, e eventuais marcas como uma esbarrada de unha, algum objeto, uma sujeirinha que tenha caído sobre a placa, enfim. É só ir alisando, levando a argila para dentro desses espaços até que eles se preencham e fechem. Sempre quando a gente alisa a placa com uma espátula, é comum que se forme como se fosse uma poeirinha de argila que vai acumulando dessa forma na espátula e na placa. Vá limpando a sua espátula, porque esses resíduos eles secam com muita facilidade, eles são bem pequenininhos e vão formando grãozinhos de argila dura que acabam danificando a placa se você continuar alisando com a espátula suja deles. Você vai descobrir isso quando você passar a espátula sobre a sua placa e criar um risco, ao invés de ficar tudo lisinho. Nesse caso, basta você limpar a espátula e alisar novamente até cobrir o risco. Uma dica aqui é sempre alisar no sentido oposto do buraco que você precisa preencher. Se eu tenho uma linha nesse sentido, é muito mais fácil de eu corrigir ela se eu passar a espátula no sentido oposto, dessa forma. E pode também alisar a sua placa em diversos sentidos, ok? Por mais que visualmente pareça que tem algumas variações, por uma parte está mais brilhante do que a outra desse jeito. Eu costumo brincar que a argila é como um sofá, que quando a gente passa a mão em uma direção, ele fica brilhante, quando a gente passa a mão em outra direção, fica sem brilho. Ela faz algo parecido com isso, o que não significa que a superfície não esteja lisinha e comprimida, ok? Bom, agora que a gente tem uma placa bem alisada, vamos começar a nos aproximar da modelagem dos nossos pratos. A gente tem aqui duas possibilidades, e eu vou começar com os pratos cujas bordas são feitas à mão, os pratos para os quais a gente usa moldes de recorte também. Só lembrando que logo depois dessa aula aqui, a gente vai ter uma aula todinha só para falar dos tipos de moldes que a gente pode usar para modelar pratos com placas, tá? Para esse tipo de peça, então, que eu comentei, antes de pensar em alisar o lado oposto, eu vou cortar a minha placa conforme o molde que eu escolhi.
E esse aqui pode ser qualquer coisa. Pode ser algo que eu desenhei em um papel e cortei, pode ser algum objeto que eu use para criar um padrão, pode até mesmo ser um corte à mão livre para criar um formato orgânico. Aqui entra o seu processo criativo e decisório sobre o que você vai criar. O que é importante aqui é o corte que você vai fazer, a forma como você vai cortar. Eu prefiro usar ferramentas de corte de metal, que têm lâminas mais finas e resultam em um corte muito mais limpo. Também aqui, a minha placa estar um pouquinho mais firme é bom, porque isso contribui para um corte mais limpinho e bem certinho. Mas se você preferir, você pode usar faquinhas de madeira, eu prefiro as de bambu, inclusive, ou mesmo pontas secas, que é aquele palito fino, como as agulhas de metal que a gente usa para estourar bolha, sabe? Só esse tipo de ferramenta pode deixar rebarbas. E nesse caso, finja que as rebarbas não existem e não mexa nelas até chegar a hora de fazer o acabamento da borda do seu prato. Isso vai evitar que você faça alguma deformação, assim, que é irremediável. Então, só larga elas lá e depois você ajeita isso, tá bom? Um segredo importante aqui é sempre usar a sua ferramenta de corte bem na vertical. Faça sempre um corte reto e não um corte chanfrado. Isso vai te dar possibilidade de escolha, assim como margem de erro depois. Se você quiser que a ponta do seu prato seja assim muito fininha, essa não é a hora de fazer isso. Você pode afinar ela depois, na hora de dar acabamento. Fazer isso agora só vai criar uma borda extremamente frágil que pode te incomodar bastante no processo de modelagem da sua peça, acredita em mim. Vamos então cortar a nossa placa conforme o molde escolhido, e nesse caso aqui é esse molde de acetato redondinho aqui. Toda a massa que sobra do excesso da minha placa, eu sempre guardo amassada em uma bolinha. Eu já espirro um pouquinho de água também, para ir devolvendo a umidade que ela perdeu na hora de abrir essa placa para a lona, para minha mão, enfim. E eu deixo essa bolinha de massa dentro de um saquinho ou coberta por um saquinho também. E eu gosto de ter sempre uma bacia para ir colocando essas massinhas durante a modelagem, porque eu posso reduzir absurdamente a quantidade de reciclagem que eu preciso fazer depois, se eu cuidar para essa massa não secar completamente. Esse, inclusive, é um ponto muito positivo da modelagem manual, ter uma quantidade de reciclagem reduzida. Mas sempre se lembre de manter a massa hidratada e coberta, porque daí depois é só sovar e usar novamente. Agora que a minha placa está cortada, eu vou retirar o meu molde de cima dela, posso, se precisar, usar uma pontinha seca para puxar ele para cima e pronto. Eu gosto sempre de pensar que essa parte aqui que eu tô vendo, na verdade, é a parte de baixo do meu prato. Dessa forma, esse é o momento ideal para eu carimbar ou assinar a minha peça. Se eu não fizer isso agora, depois eu vou precisar virar o meu prato, que por vezes vai se deformar, porque ele vai estar muito molinho ainda, para que eu consiga fazer essa assinatura e isso não vai ser nada legal. Então, bora carimbar e assinar a placa já alisada e cortada. Caso você já saiba que as bordas da sua peça vão ser arredondadas no final, você tem mais uma coisinha que pode fazer aqui para facilitar a sua vida logo mais. Você pode, com o dedo úmido de água, quebrar a quina da bordinha da sua placa. Não é espremer essa borda bem fina não, viu? É só quebrar o cantinho seco do corte mesmo, dessa forma. Isso vai te ajudar a criar uma borda arredondada, tipo um pré-acabamento. Mas caso você queira uma borda quadrada no final, ou ainda não tenha certeza, só ignora essa etapa, tá bom? Você faz esse acabamento depois. Como essa é a parte de baixo do nosso prato, agora a gente vai virar ele definitivamente na posição que ele vai ficar, sobre uma superfície rígida, da qual ele não vai mais sair até ele estar firme o suficiente para ser levantado sem se deformar. Aqui eu vou usar uma plaquinha de MDF, daquelas que eu mostrei na última aula. Pode ser qualquer superfície rígida que você queira, na verdade. De qualquer forma, eu te recomendo sempre colocar uma loninha por baixo da sua peça, entre ela e a base rígida. Um tecido, alguma coisa que vá ser porosa. Novamente, eu vou usar o disquinho daquela toalha impermeável com o lado de algodão voltado para minha peça e o lado impermeável voltado para minha plaquinha de MDF, porque ela empenaria se ela ficasse úmida. Isso também vai me permitir arrastar minha peça para a prateleira, onde ela vai secar depois, sem que ela deforme. Então, eu não preciso ter um monte dessas plaquinhas de MDF, posso ter uma só e usar ela para todos os pratos. Para colocar a minha placa aqui, então, basta eu posicionar a minha lona sobre ela dessa forma, colocar a placa rígida por cima e da mesma forma como eu viro a placa entre duas lonas na hora de abrir ela, eu vou apoiar minha mão por baixo da placa assim e virar o conjunto todo.
Se você já desenformou um bolo, você vai tirar essa etapa de letra. E é isso aí. O melhor de trabalhar usando suportes rígidos é que você ainda consegue movimentar a sua peça para onde você quiser e como você precisar, sem precisar efetivamente mexer nela. Bom, nesse ponto então, vamos alisar o outro lado da placa. E um detalhe importante é que como a placa já está cortada no tamanho e no formato certinhos do meu molde, a gente precisa de bastante cuidado para não pressionar e acabar esticando a argila conforme a gente vai passando a espátula sobre ela. É importante também cuidar ao alisar as bordas para não espremer essas bordas. A minha dica é sempre passar a espátula dessa forma, acompanhando o desenho da borda. E não assim, indo até a borda, porque a gente tem muita propensão de fazer uma forcinha e afinar essa borda ali. Caso você tenha feito aquele acabamento de dar uma quebrada na quina da borda do lado de baixo, você pode fazer isso aqui também, beleza? Bom, agora a gente tem os outros tipos de molde que a gente pode usar, né? No caso de a gente usar moldes em que a gente vai sobrepor a argila ou colocar a argila por dentro deles, eu te recomendo não cortar a placa antes de efetivamente colocar ela sobre o molde em si. Dessa forma, você garante que não vai faltar massa em nenhum dos lados do seu molde. Que não vai ser terrível ter que ficar ajeitando a placa para lá e para cá até ela acertar ali no formato do molde. Acredita em mim, é melhor desse jeito. Você deve sim alisar bem a sua placa. Pode deixar as rachadurinhas das bordas da placa onde elas estão, não se preocupe, sem neuras, porque assim como no molde de recorte, a intenção é que elas sejam cortadas fora depois que a placa seja colocada em cima ali ou dentro do molde, ok? Em ambos os casos, no molde de sobrepor ou nos moldes de colocar a massa por dentro, eu não te recomendo assinar as peças antes. Isso vai ficar mais claro na aula sobre modelagem e efetivamente vocês vão entender o processo direitinho. De qualquer forma, pode alisar a placa dos dois lados antes de seguir com a modelagem. Isso vai facilitar depois, mas apenas com o objetivo de fazer o processo de compressão, porque o processo de acabamento você vai fazer depois mesmo, tá? E é isso aí. Placas prontas e a nossa aula chega ao fim. Nos vemos então na próxima aula, em que eu vou explicar direitinho para você os tipos de moldes que a gente pode usar para fazer as nossas peças.